Momento do Discipulado. Uma característica que define o sucesso e o progresso de uma pessoa na vida espiritual é o valor que ela dá ao seu líder. O discípulo verdadeiro valoriza o seu líder e isso precisa ser bem entendido. Afinal de contas, é o líder que cobra isto, isso é natural, isso vem do próprio discípulo ou isso pode ser desenvolvido, incutido de alguma maneira para o bem do discípulo. Vamos sempre lembrar algo aqui importante. Jesus chamou pessoas para serem discípulos, para o seguirem, não para serem crentes. Jesus nunca fez apelo assim, você quer me aceitar, então do seu coração aceite. Não, Jesus nunca fez isso. O convite dele era para que pessoas o seguissem. Jesus convidou pessoas para serem discípulos. Ele sabia da importância disto. Muitos eram chamados, na verdade, eram poucos os que vinham e dos poucos, alguns foram escolhidos, os 12, para serem os principais discípulos, para estarem com ele. O maior privilégio do discípulo é estar junto do seu líder. Isso é o mais importante. O discípulo precisa estar consciente disto. O maior privilégio dele é estar junto do seu líder. E ele deve, então, valorizar o seu líder. Ele vai fazer isto por causa do Senhor. O discipulado é um processo estabelecido por Deus. Não é uma vaidade pessoal do líder. Isso precisa ficar caracterizado. O líder não deve cultivar essa vontade de ter muitos discípulos. Isso compete ao Senhor. Não é algo que dependa de nós. É interessante isto. Você não vai ser avaliado pela quantidade de discípulos que você fizer. Em fazendo muitos discípulos, isso vai mostrar que Deus está agindo em você, se agradando de você, da sua fidelidade e não da sua capacidade. Eu vou repetir. O fazer muitos discípulos é um ato de graça de Deus, reconhecendo a sua fidelidade e não uma questão de atestado de capacidade sua. Não é ser muito capaz que faz a pessoa conseguir fazer muitos discípulos, mas é ser fiel a Deus e ao seu líder aqui na terra. Deus vai, num ato de graça, colocar muitas pessoas no seu caminho para discipular. No capítulo 15 de João, Jesus disse: eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, e eu designei vocês para darem fruto e o fruto permanecer. Eu designei vocês para darem fruto e o fruto permanecer. Agora, quando vocês derem muito fruto, vão ser reconhecidos como verdadeiros discípulos. O progresso, o sucesso de uma pessoa não é ser um crente muito abençoado na terra, mas ser um discípulo que faz discípulos. Este é o sinal da fidelidade de uma pessoa em fazer discípulos. E num ato de graça de Deus, se ele é fiel, Deus vai dar muitas pessoas para ele discipular. Se ele não é fiel, quer fazer discípulos apenas por uma questão de vaidade pessoal, então Deus não vai deixar ficar com ele muitos discípulos. Isso é importante. Agora, existe aquele crente que é o crente que esconde o tesouro. Ele acha que o talento dele é pequeno, recebeu um talento só, e ao invés de negociar, de discipular pessoas, ele esconde o talento. Ele acaba sendo crente do eu sozinho. Ele não produz fruto
e ainda corre o risco de ter o machado de Deus posto à sua raiz, como uma árvore que não dá fruto, que vai ser cortada e lançada fora. Muitos crentes vão ter a desilusão, aquele grande dia, de verificar a repulsa do Senhor, de receber a reprovação. Ide para lá, vocês são rejeitados. Mas, Senhor, eu estava sempre... Nunca te conheci. Mas aqueles outros receberão o bem-vindo. Vinde, benditos de meu Pai. Vai haver muita surpresa, mas Deus quer que saibamos desde agora o que nos espera. Você pode se autoavaliar. Verifique como está o seu amor e reconhecimento ao seu líder. Isso é característica de humildade, o fato de alguém reconhecer o valor do outro. Segundo Dr. Russell Shedd, eu ouvi uma palestra dele nesse sentido. A definição de humildade. Humildade é como a pessoa vê os outros. E se eu considero o valor dos outros, eu reconheço o valor nos outros, isso é humildade de minha parte. Mas se eu me calo ou eu gosto de falar de mim, isso não é humildade. É muito comum numa igreja uma pessoa não conhecer os outros, que todos os domingos ou todas as semanas, todas as reuniões estão ali. Ele nem sabe o nome daquelas pessoas. Isso é uma pessoa má como um cristão e ainda não é humilde como cidadão. Porque se você é cidadão, você tem a obrigação de conhecer seus vizinhos. Na rua, de apartamento, no condomínio, onde você morar, os vizinhos não são uma cadeira, um pedaço de pau, um poste, eles são gente e você precisa conhecer os vizinhos e saber o nome deles, procurar saber o nome deles. Provavelmente não vai ser nos primeiros dias, mas depois você vai ter oportunidade. Isto é o reconhecimento de humildade. Agora, o sujeito que se sente o tal, ele não conhece ninguém e também não quer conhecer ninguém que está à sua volta, isso é soberbo. É um mau cidadão quem não conhece seus vizinhos. Não vou nem falar em cristão. Um cristão não só tem que conhecer, como tem que amar e desejar levar o evangelho para seus vizinhos. Um cristão. Mas na igreja é obrigação ele conhecer seus irmãos, amar seus irmãos é ordem, e isso é critério para a salvação. Se o cristão não conhece e não ama seus irmãos, isso é reprovação para a salvação. Não é nem questão de galardão, é para a salvação. O livro de João, primeira carta de João, é muito clara nisto. Se você despreza o seu irmão, o amor de Deus não está em você. Existe uma ordem de Jesus, é o novo mandamento que ele deu, amar todos os irmãos. Então você vai reconhecer o valor de cada pessoa. É muito comum o crente se sentir soberbo, o tal é um fariseu. Todo mundo tem defeito, ninguém presta para ele. Aqui nessa igreja ninguém presta, ninguém faz nada, ninguém é isso, ninguém é aquilo. Ele não vê valor e despreza as pessoas e acha que não tem ninguém em nível dele para ele se submeter. Então, ele não se submete a ninguém porque não tem ninguém capaz ali a quem ele possa reconhecer como autoridade para se submeter. Acontece que a submissão é algo que engrandece a pessoa diante de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus, o cristão verdadeiro, cresce para baixo, ele cresce na direção da humildade. Ele reconhece o valor dos outros. Quando ele procura ter um líder, ele faz isto como prova de que ele valoriza Deus. Não é pelas virtudes do líder, é por causa de Deus. O reconhecer uma pessoa como líder
para você se submeter a essa pessoa, isso é um ato de humildade, é prova de que você conhece a Deus, nasceu de novo e está agradando a Deus. Quando você faz isto, você procura essa pessoa, dá relatório da sua vida, você conta seus problemas, confessa seus pecados a essa pessoa, você está sendo fiel a Deus. E é de Deus que você vai receber a bênção. Esse líder pode até te ajudar em algumas coisas, mas é de Deus que você vai receber a recompensa. Vale a pena ser humilde, vale a pena ser submisso, vale a pena você procurar ter um líder para ser discipulado por esse líder. Em havendo uma outra pessoa, por pior que seja essa pessoa, ela tem olhos diferentes dos seus. Essa pessoa vai poder ajudar você porque ela vê a sua vida de forma diferente do que você vê. E nós costumamos ver a nossa vida em espelhos, como espelhos mágicos, que sempre vão mostrar que nós somos maravilhosos. Normalmente é assim que acontece. Nós nunca vemos certos defeitos, mas outra pessoa vê. E se nós nos humilharmos a pedir que outras pessoas olhem para nós, por piores que sejam essas pessoas, serão outros olhos e eles vão nos ajudar. Sempre vai ser construtivo. Isso nunca vai ser ruim. Quando uma outra pessoa olhar, nos avaliar, criticar, isso vai ser útil e proveitoso. Deus quer que tenhamos esse coração de discípulo, essa humildade de discípulo e valorizemos o líder, por pior que ele seja. O líder precisa ser valorizado por causa de Deus. Então a gente valoriza o líder, conta a nossa vida, a gente dá relatório para esse líder, a gente abre o coração e a gente participa da nossa vida. E a gente vai descobrir o seguinte, que mesmo que o líder não seja essas maravilhas de espiritualidade, mas ele vai ser usado por Deus para nos abençoar, ele vai ser usado por Deus para nos ajudar. A gente só tem a ganhar em ser discípulo de uma pessoa aqui na Terra. Existem pessoas que, por causa da soberba, é a soberba que faz isso, eles não querem ser discípulos de ninguém aqui na Terra, eu sou discípulo só de Jesus. O apóstolo Paulo fala de grupos políticos que havia na igreja de Corinto. Um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. E o outro, olha, vocês são carnais que seguem homens, eu sou de Cristo. É o mais soberbo e pecador de todos os outros. O que diz, eu não sou discípulo de ninguém, eu sou discípulo só de Jesus. Eu não sigo a homens, eu sigo a Jesus. Isso é um soberbo, porque Jesus não está pessoalmente aqui, ele está com o Pai à direita do Pai. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, que o Senhor agora é o Espírito Santo. Para nós, o Senhor é o Espírito. Agora, porque quem está conosco é o Espírito Santo. E ele não está nos ares nem nas paredes. Ele está dentro das pessoas. Quando nos submetemos a alguém, nós estamos nos submetendo ao Espírito Santo que está naquela pessoa. E o Senhor, para nós, Deus é Senhor através daquela pessoa. Quando você reconhece um líder, isso é prova de submissão ao Senhor, ao senhorio de Cristo. E porque Jesus está através do Espírito Santo que está naquela pessoa e você se submetendo a ela, está se submetendo ao Senhor. Mas a soberba faz a pessoa não querer ser submissa a ninguém. Ou, mesmo que ela não fale claramente, ela age assim. Não, eu não posso, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para isso, eu estou fazendo outras coisas, eu não tenho tempo para me submeter a ninguém. Isso é também a mesma soberba disfarçada. Um diz claramente que não quer. O outro diz, não é isso, é que eu não posso, eu estou ocupado, eu estou fazendo muitas coisas, eu não tenho tempo.
é desculpa. E o que Deus quer é que a gente cresça na humildade, reconhecendo o valor dos outros. E quando você reconhece o valor de um líder, não é por ele, é pelo Espírito Santo que está nele ou nela, naquela pessoa. E aí você vai agradar a Deus quando se submete àquela pessoa. Você vai valorizar aquela pessoa pelo Espírito Santo de Deus que está nela. E isso vai ser útil, proveitoso para você, vai ser muito bom para você diante de Deus. Isso vai atestar de você diante de Deus. Você lembra na Bíblia, é citado em várias passagens, que Davi tinha alguns que ele considerava os valentes. Durante todo o decorrer da história, os valentes se notabilizaram, ficaram notáveis pela fidelidade que eles tinham a Davi. Eram valentes de Davi, não eram valentes de Deus, eram valentes de Davi. E isso os honrou, e eles foram destacados, receberam honras e homenagens na Bíblia, e eles estão lá como um exemplo para nós. Eu pergunto, você é valente por alguém? Você ajuda o fortalecimento da unidade da igreja se submetendo a alguém? Você ajuda que a igreja seja aperfeiçoada na unidade e cresça, ajudando algum líder para ele poder produzir mais frutos? Ou você é um egoísta que quer você aparecer e se mostrar que está dando fruto e desconhece qualquer líder? Pois é, há muita diferença em atitude, mas que Deus ajude você a entender a sua parte em ser um discípulo, reconhecendo um líder, mesmo que não seja uma pessoa maravilhosa, cheia de virtudes, mas é uma pessoa que Deus escolheu para ajudar você. E em valorizando essa pessoa, você está fortalecendo a unidade da igreja e ajudando ao crescimento da obra de Deus. E você ajuda essa pessoa a produzir frutos. Você é um valente para essa pessoa. Você só tem a lucrar em ser assim. Se você olhar essa pessoa como um concorrente seu, o líder sendo um concorrente seu e você querendo ocupar o lugar dele ou querendo ser mais importante que ele, você estará muito mal numa situação assim. Então, comece a pensar, examinar os seus pensamentos, analisar a sua atitude, para ver se você está reconhecendo e valorizando alguém aqui na terra como o seu líder. E isso por causa de Deus. Você está assim? Se não, comece a mudar de atitude.